Ele ou ela se afastou, terminou a relação, e agora? Vai ter volta ou é definitivo? Esse é o tema de hoje aqui no canal Tarô do Seu Zé. Espero que vocês estejam bem. Gratidão por estar de volta mais uma vez me acompanhando. Gratidão. Seja bem-vindo você que esteja aqui pela primeira vez. E o tema de hoje, tema forte, abençoado, aqui no canal Tarô do Seu Zé. E Seu Zé traz a palavra, mas também na primeira leitura, seu capa preta vai trazer uma mensagem. E na segunda leitura, vovó Anastácia vai trazer a leitura para vocês, vai trazer as palavras da espiritualidade. Para você escolher entre a primeira e a segunda vem marcada com o sino. Montinho número 1 com seu capa preta. Leitura número 2, a caneca de seu Zé, caneca do Zé. Marcando a segunda leitura com a vovó Anastácia. Gente, muita paz no coração, muita calma para você fazer a escolha. E além de escolher entre uma ou outra, ou querer assistir as duas leituras, que seja receptivo à palavra da espiritualidade, à mensagem, e dentro da tua energia que você encontre a tua resposta. É uma leitura geral. Se você não se identificar, fica para outra vez. Não force. Mas é você que se identificar. Espero que essa resposta vá de encontro àquilo que você precisa, deve e tem que ouvir. Vamos lá. Pessoa amada, se afastou. Vai ter volta? É definitivo? Vamos ver. Seu capa preta, abençoe esta leitura. Abençoe a nossa vida. Nos proteja. Nos traga a verdade. Gente, eu sinto que a pessoa tinha um plano de vida e de repente mudou esse plano de vida. Nessa mudança aqui de plano de vida foi infantil. É como quem não quis fazer um esforço qualquer. Teve uma atitude aqui infantilizada. Talvez até meio uns projetos assim que acabaram. Eu tenho coisas a mudar na minha vida, tenho um rumo diferente. E não quis encarar você, não quis encarar essas novidades, né, na vida, essas mudanças na vida, encarando que foi uma mudança entre planos e que você acharia isso quase como uma traição ou uma verdade, uma infantilidade da parte da pessoa. Foi muito infantil e egoísta. Ai. Gente, egoísta mesmo, tá? É como se essa pessoa tivesse uma coisa que falasse para você, sim, eu também desejo isso. Você dissesse uma coisa. Como exemplo, vou te dizer. A título de exemplo, mas para alguns vai ser bem real. Sim, eu quero ter filhos. Ou não quero ter filhos. Sim, eu quero viver em determinado lugar. Né? Ou se você disser que não deseja viver em determinado lugar, ele também dizer que não. E de repente os planos dessa pessoa, aquilo que levou essa pessoa a pensar numa mudança, leva a uma contrariedade nos planos que vocês tinham ou eventualmente tinham aqui em relação a vocês. Isso para uma relação mais ou menos longa, tá? Se for uma relação assim de pouco tempo, de alguns meses, gente, essa pessoa nunca foi certa, nunca foi segura dos próprios desejos, tá? Em relação a desejo com você, a parte que foi novidade, tá? Sim, desejo e tudo, mas nunca foi segura, nunca foi bem decidida naquilo que queria. E omitiu algumas coisas ele concordava, algumas coisas essa pessoa fraudava, né? Que pensava de uma determinada maneira, mas nunca pensou dessa maneira que ele dizia que estava pensando. E para essas pessoas, gente, você que encontrou essa pessoa, namorou 3, 4 meses, esse afastamento, para a maioria de vocês vai ser definitivo. Agora, outros de vocês que tinham planos de futuro, ou eventualmente até já viviam juntos, a gente vai ver que ainda não está bem claro, tá? Mas essa pessoa enfrenta uma mudança
cortando alguma coisa, como eu era, né, figuramente, né, fazendo uma figura aqui, uma alegoria com a foice, é como quem sempre falou que queria plantar batatas e de repente quer plantar cebola. E aqui uma situação, gente, em alguns casos, que é o seguinte: por conta de filhos, ou seja, você que tem uma pessoa, tá? E essa pessoa tinha saído de uma relação, tinha um filho pequeno nessa relação, tá? Para muitos de vocês essa pessoa voltou para voltou para o ex, mãe de filho, pai de filho, tá? Gente, e com o intuito assim, vou levar a minha vida, né? É um recuo aqui para uma ex ou para um ex, que é como que vou simplificar a minha vida, por algum motivo. É a mente da pessoa. Influenciada por magia ou influenciada por ilusão? Ainda não sei, a gente vai ver. Mas é o pensamento que essa pessoa... Vou simplificar a minha vida, vou dar um passo atrás. Não vou enfrentar o esforço de uma mudança. Ficou numa certa zona de conforto ou iludido por algum tipo de magia, que pode muito bem estar acontecendo aqui, pelo menos alguns. Porque eu sinto muita... Sabe, esse desistir de algo, dar um passo atrás, eu sinto muito influenciado por algo, tá? Essa força está aqui como que a pessoa tinha um objetivo e de repente foi tirado esse objetivo, como que arranca, olha, você não pode fazer isso, tá? E tiraram esse pensamento da pessoa. Portanto, você se tem alguém que eventualmente voltou para uma ex, pode ter voltado, tá? De um dia para o outro, para a maioria de vocês, tá? Essa desistência, dar um passo para trás, foi por causa de um motivo, uma influência muito forte, ok? E alguns outros de vocês, tem aqui uma pessoa, que essa pessoa engravidou uma outra pessoa, tá? E nesse caso de ter engravidado uma pessoa, também a gente vai saber se vai voltar ou se não vai voltar, como é que vai estar essa situação, ok? E também, não é? Se você vai ponderar e querer ou não essa pessoa na tua vida. 5 de ouros. Gente, essa pessoa, a situação que ela passou, mas agora assim, mesmo para a maioria de vocês, independente de cada caso pontual, essa pessoa olhou para a vida e sentiu que precisava de um outro caminho, que sentiu uma inutilidade aqui na vida e sentiu que era incapaz de partilhar, incapaz de ser uma pessoa forte em alguma estratégia da vida. Preferiu desistir e é como quem se vendesse aqui a algo, se recusasse aqui a algo que fosse sair de uma certa zona de conforto, uma dificuldade de partilhar. Valete de ouros. E está colhendo já as consequências para a maioria. Esse individualismo, essa dificuldade de partilhar, esse egoísmo já está trazendo consequências, já está trazendo dores, tá? Foi muito rápido a desilusão dessa pessoa, muito mesmo, muito. A gente já separou alguns meses, tá? Houve uma desilusão recente, uma perda, o Valete de Ouros estava muito seguro de si, deixou de estar, tá? Agora esse castigo, essa colheita negativa está sendo cada vez mais rápida. Rei de ouros. Gente, essa pessoa tem volta? Tem volta. Mas lembre-se de uma coisa, tem volta porque essa pessoa está sofrendo. Bom, e tem o direito, né? A pessoa errou, tem o direito. Mas olha uma coisa, não permita que essa pessoa volte a ser egoísta com você. Não permita que essa pessoa venha secar suas lágrimas e venha fazer a mesma coisa no futuro. Não permita, não. Seja consciente do teu amor próprio, seja consciente, né, do que essa pessoa te fez sofrer, seja consciente que se fez sofrer é porque você tem amor, e essa pessoa volta, é verdade, o carro, mais uma vez, mas que essa pessoa mostre um compromisso e uma realidade, tá? Olha só, 4 de ouros. Sabe o que o 4 de ouros está aqui significando? É que essa pessoa mudou os planos. Quis ser uma pessoa que se destacava, quis ser uma pessoa que os valores materiais, né, de trabalho, finanças, destaque, alguma coisa,
fossem valorizados com uma mudança radical. Vocês tinham algum plano, algo assim, e de repente houve uma mudança radical dessa pessoa, não quis compartilhar com você, o esforço que essa pessoa tinha para mudar de planos, ela achou mais vantajoso estar ausente, por isso o egoísmo. Tá? O egoísmo, certo? O egoísmo no lado sentimental, é verdade. Em outros planos também pode ser egoísmo. De outra maneira de ver, essa pessoa talvez achou que eu tinha que fazer um sacrifício muito grande, eu tinha que investir, eu tinha que mudar alguma coisa e achou que podia prejudicar a tua vida. Aqui até pode ser, em alguns casos, de uma certa maneira te preservar, né? Achar que seja a melhor maneira. Não vou discutir se está certo ou errado, eu só tenho a dizer, não tenho que julgar ninguém, só tenho que dizer a maneira da pessoa ter pensado nessa situação. Tá? Atenção, estou falando que aquela pessoa que mudou de planos, não é gravidez, não é mudou de planos, eu preciso ganhar dinheiro, minha vida está parada, eu não estou pronto para partilhar aquilo que eu não tenho, não estou pronto para partilhar aquilo que tenho porque acho que é insuficiente, não é o momento e preciso me retirar. Pessoa assim, tá? Pessoa assim. Não explicou? Foi egoísta. Explicou? Tentou ser, mostrar se ele falou a verdade sobre isso, né? Porque aqui é um misto aqui, né, de pensar muito em dinheiro, pensar muito no conforto, tá? Por melhor que ele tenha tentado pensar em você, teve sempre uma dose de egoísmo. Não permitiu vocês lutarem juntos, ok? É a maneira dele pensar, mais uma vez não vou discutir, mas coisas já estão dando errado aqui. E esse 4 de ouros é talvez a carta mais importante aqui sobre o regresso, tá? Que é não permitir que essa pessoa seja alguém que repita essa situação, tá? Essa pessoa não seja escravizado, né, novamente por esse ambiente aqui de um egoísmo, de uma sensação de ter que chamar a atenção de outras pessoas, essa sensação de lutar sozinho, ou seja, é uma pessoa que precisa ser curada, e curada de pensamento e curada de alma também. Gente, mas você não é antibiótico para estar sempre curando as pessoas. Você não é, né, a cura de quem vive sempre no mundo materialista de ilusões. É a palavra. Seu capa preta para vocês. Você não pode ficar se anulando para validar o outro. Então, tem a volta? Tem. Por quê? Porque deu errado essa ilusão ou esses planos da pessoa. Sentiu a tua falta? Acredito que sim. Aqui está falando a falta de uma compreensão. Também uma falta aqui também sexual, uma falta, o desejo. Agora é importante que essa pessoa tenha sentido a falta do amor verdadeiro. Se ele sentir a falta do amor verdadeiro, né, da parte dele, a quem entregar o meu amor. Se essa pessoa superou essa crise por amor, é bem recebida da tua parte. Se não superou, se foi só por causa das perdas, pode te fazer sofrer outra vez. Vamos ver? Bom, a pessoa está ponderando, está olhando para trás, está medindo os pesos, os passos, está falando de paixão, está sentindo a necessidade de voltar, a necessidade de falar do que deu errado. Gente, e está pensando no futuro com vocês. Mas vamos ver se nesse futuro com vocês é amor, é partilha ou é egoísmo novamente. Vamos ver. Uma alma que quer amar e ser amada. Está pensando no futuro de vocês. Não de uma maneira egoísta, mas no futuro pensar numa volta por motivos de amor. Por amar, tá? Então aqui fala que essa pessoa precisa curar sozinho na ausência. Não precisa de, você não pode querer ser o remédio, o elixir, o antibiótico. Essa pessoa ela precisa passar por essas ilusões, os erros, a saudade, o desejo não vivido, para chegar na alma daquilo que faz falta, na alma que faz falta o amor, ok? Então essa pessoa, José, vai voltar? Vai.
E a volta é positiva? Volta porque vai encontrar na alma, vai encontrar na ausência o amor. A falta do amor é a necessidade desse amor. Então seja bem recebido. E aquele caso lá de engravidar, aquele caso de voltar para ex, como é que vai ficar? Voltar para esse, vamos lá, se voltou para esse. Zé, ele voltou para esse? Não estou falando, você que tem que saber, porque eu estou falando para muita gente, tá? Apareceu aqui 3 casos, engravidar uma outra pessoa, ou ficar grávida de outra pessoa, voltar para esse, muito por conta de filho, ou por uma expressão materialista da vida, tá? A expressão materialista já falamos, a pessoa vai se arrepender, voltar para esse, vamos ver. Essa volta para esse, eu senti uma certa chantagem. Não vou negar que senti uma certa saudade aqui de algo não necessariamente da ex, mas algo que a ex proporciona, que eu acho que é uma zona de conforto e um lado social, em muitos casos. Gente, se você não se identificar, não force, tá? O imperador, cavaleiro de espadas, valete de espadas. Seu capa preta está falando uma coisa que é muito importante. Caramba, seu capa preta é bom, enfim, tá? É bem direto, bem corretivo, tá? Porque em todas as situações que ele falou até agora, ele destaca o egoísmo da pessoa. Essa volta aqui para ex, uma zona de conforto, esse, sabe, não me toques aqui, muito aqui de orgulho, tá? E muito aqui daquela pessoa que só pensou nele, ok? O carro. É claro que essas pessoas têm sempre uma desilusão, né? É claro que essa volta para esse não vai ser por muito tempo, não. Né? Por quê? Porque quem pensou assim com egoísmo sempre vai ter que reconstruir o seu caminho até aprender. Então essa pessoa tem uma volta, uma mudança de pensamento, ok? Mas lembre-se de uma coisa. Opa! Essa pessoa mantém com você um amor, um desejo, e ao reconhecimento do egoísmo, desse afastamento, de ir para uma zona de conforto. Essa pessoa volta para você. Nossa. Gente, mas é bem forte aqui, tá? Para o amor verdadeiro. Se você recebe ou não essa pessoa de volta, tá? É óbvio, é o teu livre-arbítrio, mas essa pessoa vem construir o mundo com você. Pode ter sido sujeito a uma magia, porque muito possivelmente uma magia, uma influência, uma chantagem da parte da ex, rainha de espadas, sujeito a mentiras, enganos ou magias, muito possivelmente, sabe? Porque, poxa, porque aqui fala de um amor muito grande em relação a vocês, né? Fala da paixão, desejo, o mundo entre vocês, um amor verdadeiro. O valete de copas é muito sincero, é muito puro nas situações amorosas, e fala da influência muito forte da ex. Também teve um lado assim, o social, alguma coisa, ok? Mas aquilo que une vocês é futuro, é estrela. Você pode não desejar, mas é um amor para ser vivido e do teu lado. Escuta uma coisa, essa pessoa vai ter uma grande lição, ela vai tirar as provas do 9 de alguma coisa, prova de 9. Talvez essa pessoa, seja por influência, ou seja meio por paranoia, às vezes a nossa cabeça não bate bem assim, em algumas coisas, mesmo amando alguém assim, talvez essa pessoa por uma chantagem emocional da ex, ou de uma parte social, tá? Podia ter muita gente falando, culpando essa pessoa de alguma coisa, ok? Dificultando a vida. Às vezes há relações onde o social é muito grande, tem relação com o trabalho, a relação com o poder, e não aceita que alguém deixe alguém, e dificulta muitas coisas na vida, tá? E essa pessoa pode ter se sentido incapaz, né? Porque há uma grande tristeza aqui da parte da pessoa, nessa volta aqui de ex e algo. É como se ela se sentisse numa obrigação, em muitos casos. O orgulho dessa pessoa não permite dizer que é uma obrigação, tá? Muito difícil dizer, tá? Permite não, faz essa pessoa parecer que fez aquilo tudo com muita consciência, mas não me parece, tá? Não me parece.
Seu capa preta fala exatamente algo aqui nublado, aqui nessa situação. Como se a pessoa se sentisse obrigado, culpado de algo. E nessa culpa, ele vai tirar a prova do 9, que é ali com a ex, ali com a situação, é impensável. E quanto o amor de vocês e a volta é para seguir um futuro brilhante. É a mensagem que está aqui de seu capa preta. Gente, o problema aqui é uma certa demora. Gostava eu de dizer que essa volta é amanhã, se você deseja. Se não deseja, o tempo não importa, tá? Óbvio. Mas gostaria de dizer que é amanhã, que é para a semana que vem, mas eu sou obrigado a dizer a verdade. 2 meses para essa pessoa ver a armadilha que ela caiu. Aí falta uma coisa, essa pessoa se engravidou outra pessoa, como é que é o negócio? Gente, a pessoa engravidou outra pessoa, fez de consciência, não foi obrigada. Zé, mas foi uma armadilha, foi isso e aquilo. Ok, tá? Foi uma armadilha, foi isso e aquilo, mas foi uma vontade, houve mudanças de vontade dessa pessoa, e essa pessoa disse para você que tinha alguns planos e afinal os planos são outros. Não vale a pena você ficar esperando essa pessoa, tá, voltar para a tua vida. Não vale a pena você fragilizar o teu caminho à espera que essa pessoa volte não, ok? Pessoal, gratidão, espero que você tenha entendido e gostado. Gratidão. Não esqueça o teu joinha se você gostou. Se inscreva no canal se não está inscrito. Acompanhe também o canal Magia Tarô. E a segunda leitura da caneca do seu Zé, vovó Anastácia, com a mensagem: pessoa amada se afastou, terminou. Vamos lá ver se tem volta ou se é definitivo. Vamos ver. Lua. Torre. Lírio. Há sentimento aqui em relação a vocês. Há sentimento, há saudade, há desejo. E há uma saudade aqui, claro, de desejo e sentimento. Mas há uma saudade aqui dessa pessoa em relação a uma segurança, até posso falar, uma certa estabilidade, um desejo de estabilidade na vida ao teu lado. Não estou falando necessariamente estabilidade financeira, estou falando estabilidade emocional, estabilidade de sentidos. Que as conversas bonitas, a pessoa gosta da tua voz, a maneira que você se expressa, a maneira que você se expressa fisicamente, né, na coisa, a maneira que você expressa com os pensamentos, as palavras, a maneira de ser. Cachorro. Confia em você, na fidelidade, o amor. Não sei se a pessoa tem. Gente, por que essa pessoa se afastou? Afastou-se de um amor. É engraçado, né? Não tem graça nenhuma, mas é curioso até agora. Porque a vovó Anastácia diz assim, essa pessoa se afastou do amor, de quem ama. Afastou-se de quem confia. Quem é que se afasta de quem ama e quem confia? Os ratos. Trevos e os peixes. Achou-se sem sorte na vida? Ou não se achou à altura? Para muitos de vocês, essa pessoa se afastou meio que do nada, né? E alguns de vocês já tinham uma relação até há alguns anos, afastou-se do nada, nuvem. É como quem evapora. Raposa, mensagem. E a âncora. Essa pessoa se afastou, mas ela olha ainda para você, quer saber de você. Ou o ambiente de trabalho, ou alguém que trabalha com você e ele conhece, ou perfil de trabalho, alguma coisa ele olha aqui para você. Gente, em alguns casos eu senti que essa pessoa não quer que você descubra algo sobre ela. Ou houve aqui uma situação de trabalho, mudança, perda,
alguma coisa num ambiente que é de trabalho que não quer que você saiba ou não quer que você participe num momento dessa pessoa. Cobra, árvore. Gente, e foi muito influenciada por uma pessoa do ambiente de trabalho contra você. E olha, vovó está falando que alguns de vocês, essa pessoa foi influenciada por uma pessoa no ambiente de trabalho, mudança de trabalho, ou alguma coisa que vocês não entraram em acordo. Trabalho de um, trabalho de outro, alguma coisa assim, tá? Mas olha uma coisa, em alguns casos essa pessoa, e eu não estou dizendo que ela está certa ou que está errada, porque eu não posso julgar, tá? Porque eu estou falando para muita gente, mas essa pessoa considerou que você ia pela cabeça de alguma pessoa no trabalho, ou na família, ou algo assim. Ela considerou que havia algo que não estava saudável entre vocês. Talvez se acovardou em querer em não dizer, pode ser. Talvez disse uma outra coisa, mas é como que achou que ou você priorizava outras pessoas, ou havia algo entre vocês que você não mudava, ou ele não mudava, e essa pessoa se afastou por incapacidade de encontrar entre vocês, os dois, um acordo sobre determinado momento, determinada situação. Para a maioria é algo no trabalho ou pessoas no trabalho. Agora vamos ver se vai ter volta. 2 de ouros. Bom. 2 de ouros, o diabo. 3 de paus. Essa pessoa está intransigente. Aqui um desacordo, aqui, seja o que for aqui, que separou vocês, essa pessoa está intransigente. Até vou dizer assim, podia dizer obsediada, tá? Mas não é a palavra mais correta, mas está assim... querendo viver algo, querendo mudar algo, fazer diferente. Aqui pode ser um caso aqui de uma pessoa, por exemplo, que nunca viveu algumas experiências na vida e de repente alucinou, quer viver as experiências todas da vida assim de uma vez só. Dois de pau, em vários sentidos, tá? Para ser experiências meias vida louca, mas experiências de trabalho em alguns casos, experiências de mudanças, correr um risco, e essa pessoa é como, quero correr um risco sozinho, não quero que as pessoas me dêem a sua opinião, se está certo ou se está errado, quero correr um risco, quero fazer mudanças, quero fazer experiências sozinho. Há uma coisa na vida dessa pessoa que me dá a entender para muitos que é uma experiência com mãe. Pode ser na infância, na juventude ou até mais recente. Pode ser magia de mãe, reza de mãe que não queria essa pessoa no caminho e afastou vocês? Pode. Mas em alguns casos, tá, ela sente, em alguns casos, essa pessoa sente uma traição de mãe. Pode ser recente, pode ser um trauma que veio ao de cima, tá? Traição de mãe. Carro. Principalmente se foi abandonado por mãe. Por algum motivo isso despoletou uma reação, uma dúvida, um sentimento de perseguição e como quem persegue um objetivo que não traz vitória. E é como se a mãe influenciasse nisso. A mãe procurou algo que não tinha explicação, não tinha glória, o abandono, tá? Passado ou recente. Ou influência da mãe dizendo que por esse caminho não há glória, não há vitória, é outro caminho. Pode ter usado de subterfúgios. Princesa de paus. 10 espadas.
quer inovar, quer... Gente, essa pessoa, sabe, tem momentos que ela parece que sente raiva do mundo, por algum motivo. Por ter lutado sozinho algumas coisas, por não ser compreendido, por ter procurado algo, um objetivo e não encontrar a vitória, não encontrar sentido em algo, principalmente que liga a mulher, mãe. Pode ser irmã mais velha, maltratos com irmã mais velha? Pode. Pode ser outra relação que teve, abandonado, tóxico ou traído? Pode. Vamos ver. Por que isso veio ao de cima agora? 3 de ouros. Pode ter sido uma terapia que essa pessoa fez. Pode ser ou pode ter sido uma pessoa que fez uma terapia, ou uma pessoa que teve um contato com ela e contou uma experiência que ele se reviu nessa experiência no passado e trouxe ao de cima como uma obsessão. As espadas. Pode ter sido uma conversa assim dele, ou uma conversa no caso de alguém e essa pessoa se identificou. O sonho. As de paus. Gente, essa pessoa, vovó Anastácia diz que essa pessoa, ela procura ser mais forte que as ilusões, ou mais forte que essa obsessão, que essa necessidade de fazer algo sozinho, viver algo assim intensamente sozinha. Há uma cura espiritual, um mago, mas também há vou dizer assim, um lado de devoção dessa pessoa. É como se ela de repente, a cura dessa pessoa, ela se esclarecer, né? Se curar, esclarecer, tá? Para a luz, para a verdade. Para a luz, para a verdade. E a verdade passa por essa cura do passado, mais recente ou menos recente, para lutar pela alegria. Gente, que essa pessoa, ela está na dor. Ela está vivendo a dor. Se eu der esse passo, eu continuar nessa relação, fazer isso, aquilo, vou magoar, vou ser magoado. Isso aconteceu com meu pai, isso aconteceu com meu tio, isso aconteceu com meu colega, isso me aconteceu e eu quero encontrar uma solidão, uma solitude, uma paz. Pode ter sido magia? Gente, pode estar ali o diabo. Opa, 7 de espadas, rainha de copas. Essa pessoa, ela vai te procurar, ou seja, tem uma volta, mas essa pessoa vai te procurar muito de mansinho. Essa pessoa vai te procurar assim muito sutilmente, como quem volta assim para saber de você, para não falar muito no começo, saber como você tá. E ela, gente, saber como você tá é olhar para você, tá, no futuro e ver que você é a pessoa que ele conheceu e não uma outra pessoa. Olha a tamanha paranoia que está aqui. E mesmo a distância, nessa expressão de cura, que ele, nessa distância é que vai ser curado, tá? Não é você curando essa pessoa, é a distância que faz 90% da cura. Os 10% é na volta, ele olhar para você e ver assim, essa é a pessoa que eu conheci, é verdade. Essa pessoa é 100% a pessoa que eu conheci. Né? Eu saio do mundo de ilusão pensando que você não é a pessoa que ele conheceu. Tá? Quem não foi, continua sendo a pessoa que foi conhecida, foi ele ou ela. Tá? O pendurado, 10 de paus. Gente, e essa pessoa procura você de mansinho, tá? Que é como quem vai procurar a espiritualidade, vai procurar o teu espírito, a tua alma, a pessoa que eu conheço, a pessoa que eu amo, para encontrar um equilíbrio, fugir dessa paranoia, fazer um recomeço. Ele não sabe se é digno de um recomeço, ele não sabe exatamente como fazer, mas vai procurar um equilíbrio em você, um conselho, uma palavra, um atributo, um carinho. Essa pessoa viveu em alguma fase da vida uma falta de carinho, uma falta violenta de carinho. Entenda a minha palavra. Uma falta violenta de carinho. E por algum motivo, essa pessoa sentiu que pode sentir novamente uma falta violenta de carinho. A volta dessa pessoa é através de uma cura espiritual, uma cura psicológica também.
uma cura. Aquilo que fez um sentido, uma paranoia, vai perder força. Foi um trabalho, José? Pode ter sido, vai perder a força, vai te procurar. Esteja você onde estiver, vai te procurar. Em busca dessa aceitação e encontrando você, encontra essa mulher, depois do que eu fiz, ela me dá carinho, é um carinho verdadeiro. Não é um carinho apenas pensando nela, não é um carinho de suborno, não é um carinho fajuto, é um carinho verdadeiro. E olha, gente, para alguns casos, para essa pessoa, é o único carinho que ela sente aqui verdadeiro. Ela pôs em dúvida? Pôs. Cada um no seu motivo. Ela vendou os olhos, se amarrou numa tristeza, se amarrou num erro? Sim. Mas, vovó Anastácia fala que essa pessoa vai se libertar. Ela preferiu, tá, como quem se esconde para segurar-se, né? Como quem eu vou manter uma imagem de mim mesma como uma pessoa dura, uma pessoa fria, porque isso me garante não sofrer. Mas isso vai ser derretido, é como uma pedra de gelo, não é? Que vai derreter para te procurar. Ele vê o que falta entre vocês, que é o recomeço, e bom, aquilo que faz falta na vida dessa pessoa. A pessoa pode ter muito dinheiro, pode ter pouco, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter estudo, pode ter pouco, pode ter o que for e o que não ter. Mas aquilo que ela vê que faz falta é a união com vocês. Gente, isso não vai demorar muito, também não vou dizer que é de um dia para o outro, tá? Temos aqui algumas semanas aqui de espera, ok? Entre 3 e 7. Mas essa pessoa, aquilo que é a cura definitivamente, aquilo que falta realmente naquela cura, tá? Lembrando, 90% é na falta, 10%, mas esse 10% é importante, é que completa realmente, é que fecha, tá, o ciclo, né, de loucura, de paranoias, de ilusão, de magia nessa pessoa. Esse 10% é curado na presença, de ver que você está receptiva desse carinho, dessa verdade até o infinito, porque ama de verdade. E se ele te procurou, ele falando com ele, eu procurei essa pessoa, por quê? Porque ela tem uma boa mensagem, porque tem um desejo, não só isso, porque é a única pessoa que eu recebi um carinho, sendo eu amando de verdade também e me sentindo agora seguro. Essa pessoa faz todas as experiências lunáticas para chegar à conclusão que você é a única pessoa que realmente ele recebeu um amor de verdade, amando de verdade. Nem com mãe foi tão verdadeira o amor que ele recebeu. Pessoal, um grande beijo no coração, gratidão, espero que você tenha entendido e gostado. Se gostou, não esqueça, é muito importante para o canal aqui, Tarô do Seu Zé, para crescer, para estar visível, né, para nos manter aqui, né, dizendo vale a pena estar com vocês. Deixa o teu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Gratidão e até a próxima.